Bom dia, queridos. Manhã de terça-feira e nós começamos mais um dia, graças ao nosso bom e eterno Deus. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente nesta manhã de terça-feira, abençoar seu dia, abençoar sua casa, sua família, que em tudo você possa ser abençoado. Hoje eu quero pensar com você a respeito do verso 1 de Deuteronômio 28. Esse capítulo é maravilhoso. Eu aconselho você a ler todo o capítulo. Mas hoje eu quero meditar com você apenas no verso 1, que diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. É um verbo que condiciona aqui, né? Se você ouvir, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Aqui está falando da obediência, que eu hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Vou ler novamente para você sem pausa. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E ele não fala aqui em momentos bons, em tempos bons, ou dependerá da circunstância. Quem sabe Deus te abençoará, dependendo do governo Deus te abençoará, dependendo das circunstâncias, se forem favoráveis Deus te abençoará. Não, ele está dizendo que o único fator condicionante aqui para que você tenha uma vida abençoada é ouvir a voz de Deus e obedecer. E quando fala de ouvir a voz do Senhor teu Deus, é ouvir a palavra de Deus, é ouvir a Bíblia, é dar ouvidos àquilo que está escrito. Então, obedecer incondicionalmente a palavra de Deus. Este é o fator condicionante para que você viva uma vida abençoada, não são as circunstâncias. Ou seja, independente da circunstância. Independente da circunstância, se você obedecer, Deus vai cuidar de você. Então entenda, querido irmão, querida irmã, Deus não depende de pessoas ou de circunstâncias para abençoar a vida dos seus filhos. De forma alguma. O que Ele realmente precisa encontrar em nós é obediência. Ouvidos sensíveis à voz dEle. Coração cheios de fé. Dispostos a guardar os seus ensinamentos. Dispostos a obedecer, independente da situação, independente da circunstância. Sabe, queridos, eu desde muito cedo aprendi que obedecer é o princípio para uma vida bem-sucedida. Desde muito cedo na igreja eu ouvi esse alfabeto, vamos assim colocar, um alfabeto, obedecer. Lembro-me até hoje dos primeiros mandamentos que a escolinha ensinava, das historinhas que nós ouvíamos nas escolinhas bíblicas, falando sobre uma vida de obediência e falando sobre uma vida de desobediência. Falava que a obediência trazia a bênção e que a desobediência traria a maldição sobre a vida daqueles que a praticassem. Então, eu entendo isso. E nós precisamos praticar isso. Nós queremos viver as bênçãos de Deus. Nós queremos que o Senhor nos abençoe, mas há um princípio pré-estabelecido que condiciona esta situação, que é a obediência e fé. Uma obediência restrita aos mandamentos de Deus. Porque senão nós nunca vamos alcançar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se você decidir viver de fato em obediência à palavra de Deus, a tua vida certamente prosperará. Agora, se você continuar agindo com os teus achismos, da forma que você acha que é melhor, tocando a tua vida do jeito que você pensa, do jeito que você bem quer, sem uma orientação de Deus, sem uma direção de Deus, você vai continuar sofrendo. Então você precisa obedecer, colocar em prática tudo aquilo que nós temos visto e ouvido pela palavra de Deus. Nós precisamos colocar em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Se nós quisermos viver uma vida plena e abundante, é assim que tem que ser. Porque entenda de uma vez por todas, Deus jamais dependerá de condições favoráveis, de economia, para abençoar as nossas vidas, para abençoar os nossos empreendimentos, para abençoar a nossa casa, para abençoar a nossa família, para realizar os nossos sonhos.
Deus não depende de medicina para trazer a cura que você precisa. Deus não depende de pessoas te indicarem para a vaga de emprego que você tanto sonha. Tudo que você precisa e tudo que Deus precisa é que você seja obediente, que você cumpra a palavra dele, que você viva conforme a palavra dele. O resto ele fará. É claro, ele pode usar pessoas, mas ele vai usar. Ele vai mover céus e terra para cumprir o propósito que ele tem para a sua vida. Mas você precisa obedecer. Entenda isso. Deus simplesmente espera que nós decidamos de forma plena a obedecê-lo. Sabe, queridos, o fato é que Deus não depende de nada desta terra para nos abençoar. Eu vejo muitas pessoas preocupadas com o governo, com a economia, com isso, com aquilo. Mas a nossa bênção, uma vida abençoada, não depende de nada disso. Ela depende de um coração cheio de fé, de um coração obediente, de um coração que crê, de um coração que se move pelas promessas de Deus, de um coração que se deita e levanta todos os dias, fundamentado na palavra de Deus, de ouvidos que decidiram fechar-se para as palavras deste mundo, para os nãos deste mundo, para as tragédias deste mundo, para as coisas ruins deste mundo e decidiram se abrir para a palavra de Deus. Deus quer encontrar em nós um coração assim, uma vida assim, disposta a ouvir a sua voz e obedecer os seus mandamentos, independente de qualquer coisa. Lembre-se, Deus, o nosso Deus, não está em nada condicionado às circunstâncias desta vida, independente delas serem favoráveis ou desfavoráveis. O nosso Deus pode todas as coisas, não depende de nada disso. Ele só quer que nós sejamos obedientes, fiéis àquilo que ele falou. Leia o capítulo 28. Você vai ver o quão poderoso é esse capítulo. Só que na segunda parte dele você vai ver que Deus também fala das maldições para a vida daqueles que andam em desobediência. Leia lá, eu acho muito interessante, gostaria muito que você lesse. Para que você entenda que a obediência gera inúmeras bênçãos, mas a desobediência tem atraído maldição para a vida de muita gente. Muita gente tem vivido debaixo de maldições. Não consegue romper e jamais conseguirá, porque estão ancorados em maldições. E não há o que Deus possa fazer até que você se arrependa, peça perdão, se conserte e volte ao caminho da obediência. Esta é a palavra de Deus para a tua vida nesta manhã, meu irmão e minha irmã. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, que o Senhor possa tocar nesses corações, nessas vidas. Ó Deus, e que esta palavra nesta manhã venha ser ouvida pelos teus filhos e que eles venham pô-la em prática, que eles venham usá-la, ó Deus, para aferir as suas vidas e ver como as suas vidas estão, se estão alinhadas ou não com a tua vontade, alinhadas ou não com a tua palavra, em obediência ou não ao Senhor. Porque, ó Deus, o caminho da desobediência é maldição e morte, mas o caminho da obediência é alegria, paz e prosperidade. Que os teus filhos entendam isso nesta manhã e que eles passem a viver isso, ó Deus, a praticar este alfabeto cristão, obedecer. Que eles obedeçam a tua palavra, que eles vivam a tua palavra, que eles se levantem, caminhem, falem, pensem, ajam pela tua palavra. Assim eu oro pela vida deles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar a cada família, a cada pessoa nesta terça-feira. Assim é minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus.